seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor dos Exércitos se levantou contra os líderes do seu povo. Você pode ver como Deus se indigna, o quanto Ele está irado com aqueles que deveriam guiar o povo, porém conduzem o povo para o pecado. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 9. Faremos uma leitura do versículo 14 ao 17, que diz assim a palavra de Deus: Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele, e não se compadece de seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Amados, quem são aqueles que devem ter honras na igreja? Melhor perguntando, quem são os maiores na igreja do Senhor? Quem são aqueles que estão em uma condição de superioridade? Muitas pessoas consideram o pastor como sendo aquele que é o maior na igreja. E aí começam a olhar de uma forma diferenciada, como se o pastor fosse superior aos demais membros, como se ele merecesse atenção, carinho, e os demais membros nem tanto. Afinal de contas, o pastor é aquele que é apresentável na igreja. O Senhor Jesus Cristo não via dessa maneira, e a Escritura corrige esse tipo de pensamento, faz com que aqueles que são maiores entendam o quanto eles têm que ser os menores. Jesus Cristo, certa ocasião, estava ensinando aos homens, e muitas crianças queriam encontrar Jesus Cristo. Muitas crianças queriam comparecer diante de Jesus Cristo, mas os adultos não deixavam, por conta desse pensamento de que não, os líderes não podem ser incomodados, eles não podem perder tempo com as pessoas menores. Que visão completamente distorcida. E Jesus Cristo repreende-os, dizendo: deixem as criancinhas virem a mim. É para vocês deixarem, porque pertence a elas o reino dos céus. E Jesus Cristo ainda disse que, se você que se acha importante, não se tornar igual a uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. Aquele que quiser ser o maior, Jesus Cristo disse que tem que ser o menor. Aquele que quer ser servido, Jesus Cristo diz que precisa servir.
Então Jesus Cristo ele está destruindo qualquer tipo de bajulação endereçada aos líderes. O falso líder, ele tem fome e sede de bajulação, de adulação. E é isso que os faz inaptos para o reino de Deus. Não adule um líder. Não faça com que ele acredite nessa mentira de que ele é mais importante do que os outros irmãos na igreja. O orgulho e a arrogância que enaltece a humanidade resulta justamente da bajulação a grandes homens. Nossa, pastor, o senhor é tão... E começam a bajular. A própria adulação torna cada vez mais esse líder inapto a liderar o povo de Deus. A liderança justa só pode vir de uma pessoa que tem consciência da sua própria fraqueza, da sua própria corrupção. Alguém que está preparado para conduzir o povo de Deus é aquele que tem consciência de que é insignificante. É aquele que tem consciência de que não é nada e que depende do Senhor para tudo. A força do líder tem que residir na sua fraqueza. A grandeza do líder tem que residir na sua pequenez. Quanto menor o líder se fizer, maior diante de Deus ele se torna. Pessoas que bajulam autoridades são como cães babões, que sujam tudo à sua volta. Quer corromper um líder? Comece a bajular ele, comece a dizer que ele é demais e que, nossa, que sermão e que isso e que aquilo. Ele está correndo sério risco de acreditar nessa mentira e se tornar um péssimo líder. Aqui, nós vemos que o Senhor está corrigindo esse tipo de pensamento. Delitzsch sugeriu que essa imagem de cauda dos profetas, porque os anciãos, os importantes, eram como se fosse a cabeça, e a cauda era como se fosse os profetas, que corrompiam esses líderes. O profeta foi levantado para corrigir o erro dos líderes. Agora, esses profetas do tempo de Israel estavam corrompendo os líderes. E Delitzsch sugere que seria a imagem que compara esses profetas bajuladores à cauda de um cão, quando fica abanando assim, quando vê o seu dono, babando o seu dono. Assim são aqueles que bajulam líderes, tão miseráveis quanto os líderes cegos são aqueles que os seguem. Por causa dessa atitude de autosserviço, por parte dos líderes da nação de Israel, o povo não pôde receber nenhuma orientação objetiva, vinda da verdade. A liderança só diz o que faz para manter-se no poder. Eles estão sim prontos a servir o povo, se esse serviço mantiverem ele no poder. Já são guias que se desviam do caminho. Se eles são assim, naturalmente o povo que os segue também se desviarão. Jesus falou desse tipo de povo. Jesus Cristo estava anunciando a palavra de Deus, sendo o profeta que de fato tem que ser, corrigindo o pecado do povo, e os fariseus não gostaram. Os fariseus ficaram incomodados com isso e começaram a se inquietar e começaram a se sair indo embora. Os discípulos, contaminados com a bajulação, correram para impedir Jesus Cristo, para tentar fazer Jesus Cristo frear, amenizar, atenuar a sua palavra. Mestre, os fariseus estão se escandalizando. Jesus Cristo, deixe eles. Toda árvore que o Pai Celestial não plantou será arrancada e lançada fora. E Jesus Cristo concluiu dizendo: deixai-os, são cegos, guias cegos. Se um cego guiar outro cego,
ambos cairão num barranco. Então é um guia cego guiando um povo cego. Vão todos perecer. O povo segue o seu líder. Isso, quando alguém tem um líder que não ama o rebanho, especialmente que não ama a palavra de Deus, essa liderança nécia fará com que todos pereçam. Não vai haver misericórdia nem para as crianças, para as viúvas, para os simples. Não haverá, porque todos estão sendo guiados para o abismo de perdição. Não há socorro para os sem defesa em casa, porque os líderes não estão defendendo-os. É uma contaminação gradual. Não pense que um líder se corrompe totalmente de uma hora para outra. Você pode chegar e ter um bom líder na sua igreja, um bom pastor que é fiel às Escrituras. Mas, se o povo não entender qual é a função desse pastor, e se esse pastor não perceber o quanto ele é insignificante, pequenino, diante da obra que ele tem a realizar, o povo pode aos poucos corrompê-lo, exaltando, enaltecendo, não tendo coragem de orientá-lo nas faltas que ele apresenta. Esse líder gradualmente pode ir se corrompendo. O resultado só pode ser a contaminação progressiva de todos. Os alvos e valores pela deturpação do autosserviço, da autoadulação. Quem é que não gosta de elogios? Todos gostam de elogios. O problema é que o elogio é uma mentira. Eu não posso elogiar. Pode, se você elogiar com a verdade. Olha, irmãos, pela graça de Deus, você é uma bênção. Se não fosse Deus, você não seria isso que você está sendo. Então você precisa trazer a consciência do diferencial que está sendo ali, na vida daquela pessoa. Nunca, meu irmão, minha irmã, se aparte do Senhor, porque teu brilho procede dele. É isso que você tem que dizer. Só Deus pode frear um falso líder, ou um líder corrompido pela bajulação. O anúncio de juízo é introduzido pela declaração de intervenção de Deus. Percebam como é que o Senhor fala. O Senhor, ele está dizendo que interviu, pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda. Isso no versículo 14. Depois ele relata como são esses líderes corrompidos. Aí no versículo 17 ele repete: pelo que o Senhor não se regozija com os jovens, e fala de novo. Ou seja, porém o Senhor entrou em ação. Os líderes se corromperam, o povo está sendo destruído, está tudo dando de mal a pior com a igreja do Senhor. Porém o Senhor, quando o porém do Senhor entra, quando o Senhor está para agir, tudo muda. O porém de Deus sobre Davi, vocês lembram? Davi, ele pensou que podia fazer tudo. Davi mandou buscar a mulher de Urias e tomou ela para si. Depois ela deu à luz, depois dele fazer tudo o que fez, matar o esposo dela, enviando ele para a guerra nas trincheiras da frente de batalha. Depois dele fazer e armar tudo, ele passou o luto, tomou a esposa para si, a esposa de Urias. Porém o Senhor que Davi fizera, viu o Senhor o que Davi fez, e foi mal aos olhos do Senhor.
Então Davi pensou que ia dar tudo certo. Não, já corrigiu, ela já saiu do luto, eu assumo ela, a criança eu fico para mim como se fosse minha. E ele começa ali a arquitetar. Porém, o Senhor se levantou contra Davi. Moisés também. Moisés experimentou do porém do Senhor. Moisés pensou que o poder residia na sua mão. Quando Deus mandou Moisés falar para a rocha, e a rocha sairia água, Moisés pegou o seu cajado e bateu forte na rocha. E o Senhor se indignou com isso, como se a pancada de Moisés fosse abrir a rocha e não a palavra de Deus. Quando Moisés fez isso, Deus se indignou. Porém, o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não cresces em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Você está fora, Moisés, da terra prometida. E tudo por quê? Porque Moisés achou que o poder residia na sua força, no seu braço. A autoconfiança traz muita perversão para a igreja. Quando você acha que você é capaz, você corrompe primeiro a si, depois começa corrompendo a igreja como um todo. A pessoa que crê conscientemente ou não, que é definitivamente a humanidade que tudo pode, essa pessoa facilmente aceita a bajulação. É o único alvo dela, buscar elogios, atenção. Preste atenção se não é assim. Quando uma pessoa sai chateada da igreja porque não recebeu atenção, ou por descuido do irmão que falou que todo mundo pensou que tinha falado com ela e não falou, sai chateada. Essas pessoas que saem chateadas da igreja, porque não foram bem vistas, não foram acolhidas, não foram bem recebidas. Pergunte a ela se ela observa os outros, quando são também negligenciados, quando passam também por essa falta, se elas se preocupam com o outro. Raramente isso acontece. Geralmente estão preocupadas, porque não olharam para mim, mas só foi com você esse mal. Nem sei, eu sei que foi comigo. Então isso vai mostrando quanto as pessoas têm interesse em elogios. Se tira uma foto, quem é a primeira pessoa que você busca na foto? Você. Mas o que você procura na foto? Para saber se você saiu bonita, para saber se você saiu bonito, jeitoso. Sim, mas e os outros irmãos que estavam na foto? Você se preocupou se saiu assim ou assado? Não, e por que isso? Porque a natureza humana tem um interesse imenso por bajulação. Só quando Deus retirar o seu favor, que a autoconfiança sangrará. Quando Deus disser assim: olha, não estou mais contigo, agora é você sozinho. A pessoa vai ver o verme que é, o quão insignificante essa pessoa é e despreparada, e vai clamar pelo Senhor. Tem misericórdia de mim, me socorre, Senhor. É isso que vai acontecer. Aprenda com os animais. Jesus Cristo, Ele nos orientou a aprendermos com os animais. Veja que coisa insana. Os seres racionais tendo que ter aulas com os irracionais. Jesus Cristo disse: olhe as aves dos céus, olhe os lírios do campo, aprendam com eles. O salmista, no Salmo 104, versículo 27 por diante, ele diz: todos esperam de ti, que lhes deis de comer a seu tempo. Então todos os animais esperam de Deus, porque percebem o quão incapazes são, e que Deus lhes dê a seu tempo. Se lhes dás, eles recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Olha,
Assim são os animais. E essa deve ser a consciência daquele que compreende que tudo que ele é, tem, faz, sente, pensa, só é possível por causa do Senhor. Deus também, através de Isaías, requereu a responsabilidade do seu povo quando ele diz, no capítulo 1, versículo 3, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende, não tem conhecimento. Ou seja, o meu povo é mais ignorante que animais. Como pode isso? Então é importante aprender com os animais. É importante entender que você depende do Senhor tanto quanto toda a criação depende do Senhor. Existem alguns momentos que você encontra Deus rindo na Bíblia. Deus sorrindo. E um desses é quando ele olha e vê a prepotência do homem, a arrogância do homem. Deus zomba dele. O Salmo 59, versículo 7 até o 9 diz: alardeiam a boca, em seus lábios há espadas, pois dizem eles, quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações, em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Nas Olimpíadas fizeram zombarias do Senhor, apresentaram a Santa Ceia com LGBTs, escarnecendo de algo tão sagrado. E como está Deus uma hora dessa? O Senhor ri destes miseráveis. O Senhor zomba deles, pois está vendo se aproximar o seu fim. Mas são assim as pessoas. E quando é que o seu próprio povo se torna semelhante? Quando se acha importante. Ah, não, o pastor tem que ter o primeiro lugar, a cadeira mais macia, as coisas mais importantes. Não, não. Calma. O pastor precisa ser igual às ovelhas. Pastor de verdade, já diziam os puritanos, ele tem que cheirar a ovelhas. Ele não pode se achar o bonzão. Ao invés de apoiar-se em vento, apoie-se no Senhor. Eis que o salmista diz, na sua consciência de que ele não é nada. O Salmo 33, do versículo 20. Nessa nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. É assim que a minha alma está, esperando no Senhor. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. E o 143:10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Eu não confio na minha direção. Davi era um líder, um bom líder, mas ele não confiava no seu conhecimento, na sua força. Por isso ele diz: Senhor, guia-me com o teu bom espírito por terreno plano. Entenda, você é um refletor, não originador. Você reflete o brilho de algo, você não é o brilho em si. Ao longo de toda a história, sempre que a humanidade esqueceu que ela não passa de refletor de uma glória que não é propriamente sua, acendendo alguma vela de sua própria fabricação, então o sol nasce e toda essa glória redunda em nada. Assim é a humanidade. Vamos, acende aqui, na escuridão, acende uma velinha, olha que importância, o que nós fizemos, é só o sol chegar, que toda aquela glória se desvanecia.
O orgulho é como um caco de espelho sujo no lixo, que reflete o brilho do sol. E ainda se gaba dizendo: olha que brilho sai de mim, vejam, prestem atenção. Não percebe que ele está apenas refletindo a glória do sol. É importante que a igreja tenha consciência que o único que brilha no seu meio é o Senhor Jesus. Quem foi João Batista? Segundo Jesus Cristo, João Batista foi aquele que foi o maior que já pisou na terra. Desde todos os nascidos de mulher, ele foi o maior. Qual é o segredo de João Batista? Por que João Batista era tão grandioso diante de Deus? Jesus Cristo revela em sua palavra. Quando diz que João Batista tinha um objetivo único, de diminuir. A missão pessoal de João Batista era diminuir o quanto mais possível. E aí ele tinha uma segunda missão, que era também tão importante, e mais importante que essa, era fazer Cristo grande. Importa que ele cresça e que eu diminua. Os discípulos de João chegaram para João: mestre, mestre, Jesus Cristo, os teus discípulos estão indo atrás dele. Como quem diz: não pode, o Senhor é maior, o Senhor vai deixar isso acontecer? Ele disse: quantas vezes eu disse que ele é o Messias? Eu sou amigo do noivo. Quem tem o noivo é a noiva. Observe, João Batista não se considerou nem um membro da igreja. Ele diminuiu-se a tanto que ele disse: olha, se vocês querem olhar, olhem para Cristo e para a sua noiva. Veja que casamento tão lindo, eu estou aqui apenas para ser aquele que faz a cerimônia. E Jesus Cristo também revela em sua palavra que João se considerava indigno até de desatar as sandálias do Senhor. Está vendo esse mestre todo-poderoso? Ele se fez o menor por amor a você. Ele desceu ao ponto de lavar os pés sujos dos discípulos. E ele se curvou diante dos discípulos e lavou os pés dos discípulos. Quem é você na igreja do Senhor? Qual é a tua importância? Você é importante para Deus, sim. Porém, não se julgue mais importante do que os seus irmãos. Pelo contrário, segundo as Escrituras, o que você tem que fazer é considerar os seus irmãos como superiores a você mesmo. É esse o teu dever na terra, diminuir e engrandecer a Cristo. E se tem algum líder que não faz assim, ele não está apto para o reino de Deus. O falso líder tem fome e sede de bajulação, e só a verdade de Deus pode frear o falso líder. Que Deus abençoe aos irmãos e nos conduza firmes diante de sua palavra. Passo a palavra para o presbítero. Amados irmãos, nessa quinta parte do culto, nós vamos continuar, para fazermos alusão a tudo que ouvimos, tudo que percebemos nessa explanação, nesse momento tão especial com a palavra de Deus. Lidamos com um tema muito delicado, que são os falsos líderes, os falsos profetas, as lideranças que querem enganar e levar muitos ao inferno, levar muitos com suas armadilhas, em busca de bajuladores que estejam prontos para ali estarem atentos e fazendo deles os seus ídolos. Maravilhoso conselheiro Jesus Cristo, ele nos aconselha diariamente para tomarmos cuidados com os falsos profetas. Tomemos muito cuidado. Na nossa caminhada cristã, sejamos cautelosos. Mas vamos responder a tudo isso com abrir as nossas Bíblias, mais uma vez, em Jeremias 14. Jeremias
14, do verso 13 ao 16. Vamos fazer uma leitura responsorial aqui junto com os irmãos, né? Jeremias 14, de 13 a 16. A palavra de Deus diz assim: Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: Não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor: Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu íntimo são que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. Dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos nestes profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte. A ele, às suas mulheres, a seus filhos e às suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Eis aqui a palavra do Senhor em Jeremias 14, fazendo um alerta também a todos nós cristãos nos tempos de hoje. A gente tem visto tudo que foi falado aqui. A gente viu aqui no verso 14, visão falsa, adivinhação, vaidade, engano do íntimo, são que eles vos profetizam. E a gente vê muito isso no meio que se diz do povo de Deus, pessoas falando e dizendo, fazendo coisas e levando muitos ao engano. Então, portanto, o nosso maravilhoso conselheiro nos alerta sempre para tomarmos muito cuidado. Amados, a oração, Senhor, para que nos ajude a buscar o socorro exclusivamente nele e não confiarmos em homens que buscam glórias para si. Essa será a nossa oração. Vamos dizer ao Senhor, com tão expressividade, com tua mão segura, bem na minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo. Cristo, meu Senhor. É um trecho de um hino, é o hino 153. Vamos agora, mais uma vez, para completarmos também esse momento tão especial, ficarmos de pé e cantarmos Amparo Divino. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor.
descendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, conduze-me contigo, para onde eu possa teu eterno amor. Amém. Amém, irmãos. Agora, nesse momento final, encerramos o culto e pedimos então a oração da bênção apostólica nesse momento com o pastor Adalberto. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça do nosso eterno e soberano Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito, e que a paz que excede todo o entendimento que há no Senhor Jesus, esteja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e sobre todos vós, agora e sempre. Amém. Podem sentar, irmãos, terminamos o culto, porém, nós vamos ter o nosso momento ágape. Hoje vamos comemorar, celebrar os aniversariantes, desses